vou começar a falar de Império Romano. Uhul. Finalmente. Professor, Oi, você recebeu meu dever de casa que você passou? você mandou pelo sala de aula, não mandou? Mandei. Se não me engano, eu recebi sim. Eu vou confirmar com vocês, porque eu não lembro agora, mas eu acho que o seu tava lá sim. Tá. Bom, eu quero falar. Bom, finalmente Império Romano. Tá? É a nossa terceira aula sobre Roma. E finalmente chegamos na parte que é Império. Lembrando que a Roma tem 3 fases: monarquia, que foi a nossa aula de antes da prova, república, que foi a aula da semana passada, e agora finalmente Império. E... Só que o Império, a parte de Império, a gente também costuma dividir. A gente divide em 2. A primeira parte é quando o Império começa e tá tudo bem. Tá tudo lindo. É chamado de Alto Império. Quando o Império começa e tá tranquilo, Roma. Roma tá bacana, tá poderosa, tá estável. A segunda parte é quando o Império começa a entrar em crise e vai caindo até terminar. É chamado de Baixo Império. Hoje, então, vamos falar de Império Romano, mas vamos falar do Alto Império. Tá? Na próxima aula, vamos falar do Império em crise, Império com problemas, Império caminhando para o final. Vamos falar do Baixo Império. Tudo bem? Deu para entender essa divisão? Sim. Beleza. Cadê o pergunta? Uhum. Então, vamos lá. Império Romano. O Império Romano começa com o primeiro imperador, Otávio Augusto. Pelo amor de Deus. Qual é o nome do primeiro imperador? Otávio Augusto. Se eu perguntar na prova, se eu botar uma alternativa falando que Júlio César foi imperador, isso está certo ou está errado? Foi o imperador, mas não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Não, pera, acho que. Não, foi o primeiro. O primeiro Foi imperador foi Otávio Augusto. Foi Otávio Augusto. Aí Júlio César. Está certo ou está errado? Onde que você falou que tá travando tudo? Ô Pedro, desliga esse áudio aí, dá pra entender nada. Está com muita interferência. O primeiro imperador foi Otávio Augusto, que era sobrinho de Júlio César. Se eu botar na prova que Júlio César foi imperador, está certo ou está errado? Ele Não, foi imperador, tá. só não foi Ele o foi primeiro. imperador, só não foi o primeiro. Ele não foi imperador, gente. Não, não foi. Não foi. Ele não chegou a ter o título de Então imperador. estava errada. Não foi. Não foi. Lembra, tá? Isso é uma coisa importante de lembrar até da aula passada. Ele chegou a ser ditador. Ditador vitalício. Mas ele não... Júlio César não foi imperador, então? Eu falei isso na aula passada mais 5 vezes. Júlio César não foi imperador. Eu lembrava que. Ele foi muito popular, foi muito importante, mandou pra caramba, mandou, ele foi um ditador vitalício, mas não foi imperador. Ele não faz parte da época de Império. Ele veio antes do Império Romano. Tá? Júlio César viveu e morreu durante a Roma republicana. Pelo amor de Deus, Júlio César não foi imperador. Okay. Ele pode ser comparado ao imperador. Beleza, mas nunca teve um título. Eu sou imperador. Diferente do Otávio Augusto e de todos os outros que vieram depois dele. Tudo bem? Uhum. Sério, vou botar você na prova. Ele não foi imperador. Prof, em vários lugares dizem que ele foi imperador. É que ele foi tão importante. Então tá todo mundo errado. Imperador. Você tá certo. Oi?
Tá todo mundo errado, mas tá certo. Cara, nunca teve título de imperador, não posso fazer nada. É. Nunca tive título, desculpa. Porque tem vários lugares mesmo. Tipo, eu lembro que fizeram até uma música do Júlio César e Imperador de Roma. Uma música. Não teve título de imperador, não posso fazer nada, ele não teve título. Ele não Ai, teve título de imperator, pontífice máximo. Então, Júlio César Não teve título de Augusto, igual o Otávio Augusto teve. O Otávio Augusto foi o primeiro imperador. Tá. Ele pode ser equiparado. O pessoal que fala que ele foi imperador vai muito por um erro histórico mesmo, um erro historiográfico. Mas não foi. Pois bem, Otávio Augusto, o primeiro imperador, foi assim, quando ele começa o reinado dele, que também é chamado de principado, às vezes podem ver essa expressão aqui. Principado. Ah, o Principado de Augusto. Por quê? Otávio Augusto recebeu o título de Princeps, que seria o principal. Foi um título político que ele recebeu do Senado. O Principado de Augusto inaugura uma época em Roma muito boa. Uma época chamada de, em latim, Pax Romana. Por quê? É um período que foi além do reinado dele, foi além do principado dele, mas que Roma esteve relativamente em paz. Tá? Roma não teve muitos conflitos relevantes contra os povos, e internamente estava, de certa forma, equilibrado. Pax Romana significa paz romana. Só trocar o X pelo C. E como é que ele conseguiu essa paz romana? Primeiro, ele fez uma coisa, ele foi sagaz numa coisa, ele foi malandro. Vou botar aqui a parte de Pax Romana. Fica mais fácil. Primeiro, ele acalmou a população. Ele acalmou. Antes dele se tornar imperador, o primeiro imperador, a Roma estava tendo muita crise interna entre plebeus, patrícios e comerciantes ricos. Por quê? Com o comércio e tudo mais, alguns plebeus viraram comerciantes ricos, ficaram importantes, mas não tinham direitos políticos, não tinham como participar. O que ele fez? Ele dividiu a sociedade em ordens. Quem dividiu a sociedade em ordens? Otávio Augusto. Ele criou uma ordem senatorial, que aqui jogou os patrícios, senatorial, senado. Os plebeus continuaram sendo inferiores, tanto que foram para a ordem inferior. Mas ele criou uma terceira, que também se tornou muito poderosa. A ordem equestre. Quem fazia parte da ordem equestre? Comerciantes. Gente, pessoal, o que eu fiz aqui? Comerciantes. Os plebeus comerciantes que haviam enriquecido, estavam sendo chamados de homens novos, ou cavalheiros,
eles, na prática, deixaram de ser plebeus. Agora sim, eles não são mais plebeus. Eles se tornaram membros da ordem equestre, tão importante quanto a ordem senatorial. Ou seja, acalmou os comerciantes, ficaram felizes e passaram a apoiar o imperador bonzinho. Tá bom? Então ele pega aquela divisão anterior que tinha, patrícios, plebeus, escravo continua sendo escravo. Escravo, cala a boca, né? Escravo fica lá, fica quietinho. Ele divide e cria uma ordem especial para aqueles plebeus que haviam enriquecido com o comércio, a ordem equestre, separando-os assim da ordem inferior dos plebeus. Entenderam? Pessoal? Sim. Pedro, que nível é esse? Beleza. Então, essa divisão em ordens ajudou a dar uma paz para Roma. Ajudou na Pax Romana. Ajudou bastante. Mas, não foi só isso. Apesar de ter isso aqui, quem era pobre e passava fome, continuou. E podia ser um motivo das pessoas se revoltarem, se rebelarem. Né? O que acontece? Ah, não, tranquilo. Então, o que ele fez? O próprio Otávio Augusto, o primeiro imperador, criou uma política que foi muito conhecida, até hoje é chamada pão e circo. Ele criou a política que ficou conhecida como pão e circo. Panis et circenses. O que era isso? Ele fez, na verdade, com isso. Ele controlou a população. Como? Garantindo comida e garantindo diversão. Pelo lado do pão, o Otávio Augusto entregava trigo para os plebeus, para os mais pobres, para que eles pudessem fazer pão e se alimentar. E pela parte do circo, o Otávio Augusto inaugurou uma tradição de acontecerem muitos espetáculos públicos em Roma. Muitos eventos públicos que as pessoas podiam ir e se divertir. Gente, que aleatório. Tem que almoçar, tá, Júlia? Pelo amor de Deus. Professor. É porque eu acho que você não Fica pensando assim, professor. Num almoço bem gostoso. Tu não sobrevive essa aula. Que horror. Então, assim, se daqui ele garantiu o pão, daqui, gente, é que começa aquelas coisas que a gente costuma ver muito em filme, dos gladiadores no Coliseu. Começou, já existia antes, corridas, festas, eventos como os gladiadores já existiam antes, mas com Otávio Augusto, isso se tornou mais presente. Ele fez mais e mais e mais para divertir a população. E se a população estava alimentada e tinha com que se distrair, essa população não iria se revoltar contra o governo. Também estou. Na verdade, também estou. Então, daqui, a gente tira, fundamentalmente, os gladiadores. Lembrando, já existiam antes, mas agora se tornaram mais frequentes. Para quem não sabe, quem eram os gladiadores? A palavra gladiador vem, na verdade, do nome de uma espada. Uma espada romana, muito usada, chamada gládio. Os gladiadores eram prisioneiros / escravos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, em que eles iam para arenas públicas, sendo a mais famosa delas o Coliseu,
se não me engano, se chama Arena Titus Flavius, mas o Coliseu, atualmente na Itália. E o que eles faziam lá? Os gladiadores, basicamente, tinham que lutar nessa arena até a morte ou até quase morrer. Eles poderiam lutar entre si, gladiador versus gladiador, ou enfrentar animais ferozes. Era comum, muito comum, eles terem que enfrentar leões, enfrentar tigres, enfrentar ursos, enfrentar animais que poderiam matá-los. Tá? E, como eu falei, a maioria das vezes eram escravos. Acontecia de uma pessoa foi capturada por Roma, se tornou escravo, é obrigado a servir como gladiador. Acontecia. Aí, tinha que lutar e matar para talvez tentar ganhar a liberdade. Podia acontecer. Bem? E se morrer? Se morrer, morreu. Muitos morriam, né? Não é fácil pegar uma espada e matar um leão. É. Matar um tigre. Matar 3 leões ao mesmo tempo. Não era fácil. Acontecia bastante. E essa coisa dos gladiadores fazia parte do circo. Isso era divertimento para a população. Para quê? Para a população se distrair e não reclamar do governo. Tá bom? Daí a expressão pão e circo. Essa expressão, ela existe até hoje. Há muitos e muitos e muitos exemplos de vários governos, de vários países que fizeram algo desse tipo. Dar comida para o povo e dar divertimento. Que aí ele fica feliz e ignora o que está acontecendo. Ignora que o governo é corrupto, ignora que está fazendo alguma coisa ruim. Tá? É uma forma de evitar que a população se revolte. Alguma pergunta até aqui? Pessoal? Não. Eu não. Ô, tio, Oi. mas e se eles fizessem, se eles conseguissem, sobrevivessem, eles ainda tinha possibilidade deles não conseguirem a liberdade? Tinha possibilidade, tinha. Assim, era possível. Na verdade, uma forma comum de obrigarem eles a lutarem era prometer liberdade. Assim, lute. Vamos dizer que os escravos. Mas eles tiraram, né? eles prometiam ou não, tia? Prometiam aos escravos e Se eles vencessem, não morressem e conseguissem. eles poderiam ganhar a Mas liberdade. seria mais fácil eles ficassem trabalhando como escravos do que tentar fazer uma coisa para ser liberto, mas que você tem, tipo, 90% de chance de Mas morrer. assim, acontece que nem eles não tinham escolha, muitas vezes. Não Não é assim, eu quero ser, topo ser, eu tô afim. Muitas vezes, gente, isso era feito de forma obrigada. tá. Tá? Tem muitas histórias, tem uma história disso. Tipo assim, tem histórias de gladiadores que lutavam para não só garantir a liberdade, mas para garantir, por exemplo, a segurança da família da pessoa. Porque senão a família iria sofrer. Porque às vezes a família desse gladiador também era escravo, então e podia sofrer alguma coisa. Às vezes eram libertos? Zero. Mas não é fofo. O negócio não é fofo. É feio mesmo. Não, o povo se divertia. O povo se divertia vendo uma pessoa morrer. Isso. As crianças iam também? Sim. Gente, como é que é assim? Como é que é desumano? É uma coisa. Pois é. Pois é. Forte, né? Imagina. Mais uma dúvida com a pergunta? Posso seguir em frente? Tá tranquilo? Beleza, então. Sim.
Show. Essa Pax Romana, gente, a paz de Roma, Roma tranquilona em paz, durou mais ou menos enquanto durou o Alto Império. Uns 200 anos, tá? Teve umas oscilações que nem sempre estava bom, estava mal, estava legal, estava bacana, nem sempre, mas durou 200 anos. Nisso, é bom a gente saber que Roma, o Império Romano, estava com muitos territórios ocupados. Tá? Primeiramente, o Senado, que tinha sido importante antes, continua existindo. Mas o Senado agora ele era inferior ao imperador. O imperador mandava acima do Senado. O Senado ainda tinha algumas atribuições que ele tomava conta, mas o imperador que mandava, o Senado quase que obedecia. Quase. Não era exatamente automático, mas o imperador ficou acima do Senado. Só que ainda assim, nos territórios que Roma tinha ocupado, que viraram províncias, houve uma divisão. Que divisão foi essa? Algumas províncias ficavam... era o Senado que tomava conta. O Senado ficava tomando conta de algumas províncias. Foram chamadas de províncias senatoriais. Outras, o próprio imperador tomava conta. Províncias imperiais. Para ficar mais claro para vocês, olha aqui na página 51. Tem esse mapa aqui em cima. Abro aí, página 51. Abriram? Matheus Zóio saiu da reunião. Matheus Zóio voltou para a reunião. Página 51, tá aberto? Eu apertei aqui sem querer pra sair. Professor, eu tô literalmente escrevendo tudo que você tá escrevendo no quadro. Ótimo, ótimo. Mas olha aqui, gente, página 51. Tem um mapa aqui do Império Romano em 117. No ano 117. Isso aqui é a extensão máxima que Roma conseguiu. Ou seja, o quão grande foi o território romano, o Império Romano, no seu apogeu, no ponto mais alto. Reparem que aqui está mostrando, em cores diferentes, quais províncias eram do Senado, senatoriais, e quais eram do imperador, imperiais. As verdes eram do imperador, e as, por essa, um rosa meio pálido, eram do Senado. Mas olha quantas eram do imperador e quantas eram do Senado. O imperador tinha muito mais que o Senado. Estão vendo? O imperador tinha o que hoje é a Inglaterra, com o país de Gales, Bélgica, boa parte da França, Espanha, Portugal, a grande maioria, o Egito, Israel, Judéia, passa tudo lá pela Ásia, sobe ali no norte da Grécia. Estão acompanhando, gente? Estão aí? Sim. Beleza. Então, isso aqui está bem mostradinho, tá? Eu tô confusa que o mapa tá meio diferente, tá meio inclinado de outro ângulo, não tô acostumado. Como assim nada do outro ângulo? Oi? Tá de outro ângulo? Outro ângulo. O mapa. Na página 51. O mapa tá de outro ângulo. Ué, não entendi agora. Não, é que tipo assim, eu acho que tá meio de torto.
Tá, não. É porque eu tô acostumada a ver o mapa mundi dando zoom e não o mapa mundi dando 90 graus, 180 por cima por hora. Professor, mas esse aqui não é o mapa todo, não, né? Não, né? Não. Não, tem mapa da Europa, tá? Na verdade, esse aqui é o mapa do Mediterrâneo. Aqui, É porque eu também tô acostumada a ver o mapa mundi todo. pô, já entendi. Gente, essa região aqui é só o Mediterrâneo. Aqui que vocês estão vendo aqui em cima é só a Europa. A gente tem aqui Europa, norte da África. Professor, Oi. chega esse livro um pouquinho pro lado pra internet copiar. Ah, tudo bem. Então, vocês estão vendo aqui Europa, mostrada toda, ou quase toda, né? Norte da África. E aqui, à direita, é um pouco da Ásia. Ajudou a situar um pouco? Ajudou a se encontrar? Ajudou. Ajudou? Para ficar um pouquinho mais fácil, tem outro mapa na página 48. Calma aí, deixa eu ver. Professor, posso ir no banheiro? Olha, Na 48, professor. na 48 tem outro mapa aqui, aqui o mapa mundi mesmo. Achou? Aí só não falo que é as coisas, né? É, não fala, mas aqui está o mapa mundi todo e tem uma parte que foi pintada diferente. Essa parte pintada diferente está aqui na 51. Ah, tá. Achou? Ajudou. Agora ajudou. Beleza. Júlia, você achou? Tá melhor agora? Dá para entender. Dá para entender? Tá tranquilo? Sim. Então, beleza. Beleza, então. Alguém tem mais alguma pergunta? Até aqui? Tá tranquilo? Tá apavorado? Tá tranquilo. Apavorado. Tá tranquilo? Beleza. Tá vivo o negócio. Beleza, beleza. Então, avançando a Pax Romana. Bom, como eu falei, Otávio Augusto foi o primeiro imperador. E depois dele, então, começamos a ter, verdadeiramente, imperadores romanos. Isso teve durante muitos séculos, muitos séculos. Tivemos o que chamamos de dinastias. Dinastias de imperadores. O que é uma dinastia? Uma dinastia. A gente sempre fala dinastia. Professor, eu tinha bugado pra mim. Ah, tudo bem, tudo bem. Gente, o que é uma dinastia? Sempre que a gente fala de dinastia, queremos dizer que é uma família que está no poder. E, basicamente, vai o poder de pai para filho, para neto, não sei o que lá. Ou seja, qual era a lógica do Império Romano? Que se o fulaninho é imperador, o próximo imperador tem que ser o filho dele. Ah, é tipo a monarquia da Europa, essas coisas assim? Exatamente. Entendi. Prof, é o seguinte, vai ter uma dúvida aqui. Uhum. O peixe faz xixi? Faz. Faz? Sim. Ele excreta líquido. Eu não lembro como. Mas ele excreta líquido sim. Ah, tá. É porque eu pensei, gente, como é que uma sereia mija? Nossa, tudo bem. Tá bom, desculpa te interromper. Nossa, Júlia, meu Deus. Não sei o que é pior, ela perguntar e eu responder. Não sei qual foi pior agora. Deixa eu assistir? Faz. Meu Deus. Qual foi pior? Mas tudo bem, voltando aqui. Então,
Isso é uma dinastia, gente. O poder hereditário de pai para filho. Tá? Existiram imperatrizes? Não. Só se fosse esposa do imperador. Tá? Daqui a pouco eu vou falar isso com mais força, mas Roma foi uma civilização em que o homem comandava e a mulher fazia quase nada. Então não houve imperatrizes. Imperador, ponto. Você teve realmente algumas mulheres que foram importantes, que foram poderosas, mas sempre ligadas a algum imperador, infelizmente. E o poder passava de pai para filho, era hereditário. Com algumas exceções, né? Caso, sei lá, a família toda fosse morta, o imperador, talvez, o Otávio Augusto fez isso. Ele adotou um rapaz que ele achou que era competente para ser o próximo imperador, isso acontecia. Mas a regra mesmo era de pai para filho. Mais uma coisa que o livro de vocês não tem, o livro de vocês não fala, que eu acho muito interessante. Ô, professor, mulheres não poderiam ficar na presidência? O quê? Não poderiam representar aquele cara. Mulheres governando sozinhas? Gente, ela mandou pergunta aí. Voltando. Mulheres não poderiam governar sozinhas? Não. Não em Roma. Ai, tio, que raiva desses caras machistas. Não em Roma, não em Roma, não em Roma. Vontade de voltar naquela época e dar um tapa na cara de cada um daqueles caras. Vai piorar, vai piorar. Vou contar uma história pior ainda. Mas uma coisa, isso aqui não tem no livro de vocês, então anotem. Roma fez muito uma coisa chamada culto imperial. Ou culto ao imperador. Presta muita atenção nisso aqui. Para o Império Romano, alguns imperadores mereciam se tornar deuses. Então, os próprios romanos faziam um processo de divinização do imperador. O imperador, depois de morto, se tornava um dos deuses romanos. Todos tentaram. Alguns, nem todos conseguiram. Tá? Porque eles viam quem eram os imperadores que realmente mais mereciam isso. Era um processo chamado processo de apoteose, de elevação de humano para o divino. Tá? O culto imperial, o culto aos imperadores romanos, foi muito importante na Roma Antiga, foi muito importante no Império Romano. Otávio Augusto foi divinizado, ele foi transformado em um deus pelos romanos. Uau! Entenderam isso? Isso não tem no livro de vocês. Anotem. Anotem isso. Como é que o imperador... Oh, Deus, que ele virou, prof. É que parece que você fica parado sem falar nada porque tá esperando a gente perguntar, né? Não, eu vou repetindo para ver se realmente ficou. Mas assim, como é que... Não, é que você fala, aí, não, o cara virou um imperador, né? Aí você depois fica esperando alguém perguntar. Eu vou perguntar alguma coisa, se perguntar, continuo. Mas assim, como é que acontecia? Era automático? Não, não era automático. Para alguns, foi mais fácil que para outros. Tá? Por exemplo, o próprio Otávio Augusto. Otávio Augusto, ele foi considerado um ser divino ainda vivo. Ainda vivo, foi considerado divino. Outros não foram assim tão felizes. Vou carregando. Por exemplo, o imperador Cômodo Severo. O imperador Cômodo Severo, que é um imperador de séculos depois, o cara era meio louquinho. E ele tentou também, em vida, falar que ele era divino.
Ele tentou, na verdade, se equiparar a Hércules. Sendo que, assim, ele morreu porque o pessoal esqueceu dele. Tá? Não era todo imperador que se tornava divino. Eles tentavam. Eles se diziam, sou divino. Mas se desenvolvia até um processo no Senado. O cara tem que ser popular. É um processo interessante. Como o imperador se tornava divino em Roma. Então, alguns ficaram divinos. Adriano. Acho que Nero, não ficou na dúvida quanto a Nero. Adriano, sei que foi. O Comódio, acho que foi. Otávio Augusto. Tito foi. Tem aquele menino também? Ah, não vou lembrar agora dele. Enfim, alguns foram, outros não. Mas isso existia em Roma. O imperador se tornava um deus para Roma. Tudo bem? Beleza, então. Sim. Sim. Indo agora uma parte que... Professor, não estava conseguindo ligar o microfone. Imagina, Bolsonaro, o deus Ares. Bolsonaro e o deus Ares. Não vou falar nada, tá gravando, não posso falar nada. Ai, vamos lá. Agora, entrando um pouco em cultura. Cultura e... Vou botar aqui. Vida urbana. Quando a gente fala de cultura e vida urbana em Roma, no Império Romano, tem algumas coisas que são muito importantes de lembrar. Primeiro que para a cultura, Roma foi muito, muito, muito influenciada pelos gregos e pelos reinos helenísticos. O que são os reinos helenísticos? São os reinos que existiram aqui pela Ásia, que surgiram no período helenístico, depois da conquista de Alexandre o Grande. Esses reinos foram todos conquistados por Roma, se tornaram províncias romanas e influenciaram Roma também. Então, Roma, ainda mais no Alto Império, foi uma civilização, foi um império em que a cultura era muito forte. Daí temos literatura, com vários nomes. Sêneca, Horácio, tem menino. Ainda tem menino. Esse é o nome do menino. Estrabão, Plínio Velho, Plínio Novo, Ovídio. Nem esqueci o nome do cara da nele. Na filosofia também. Na filosofia é legal que eles tiveram muitas correntes filosóficas interessantes. Estoicos, os... Gente, tá fugindo o nome hoje. Hedonista não. Hedonista. Estoicos hedonistas. Neoplatonismo. Tudo influência grega. Tá? Nem qual é o nome do cara da Eneida, meu Deus do céu. Fugiu o nome do menino. Ai, que pode. Virgílio. Virgílio. Gente, eu esqueci o nome. Uma raiva. Virgílio é de infância, tomei café com ele ontem. Meu Deus. Literatura e filosofia foram muito importantes mesmo. Mas tem uma coisa, botar assim, da cultura romana que... Meu Deus do céu. Tem uma coisa que Roma influenciou a grande maioria dos países atuais. As leis. Leis e direito romano. As leis e o direito romano
se espalhou pela Europa, né? Se espalharam pela Europa. E, assim, tá na base mesmo das leis de muitos países hoje, atualmente. Principalmente países como Itália, França, Espanha, Portugal e suas devidas colônias. Ou seja, as nossas leis, o direito brasileiro, está baseado no direito romano. Escolha da vida de vocês. Se algum de vocês, por acaso da vida, daqui a sei lá quantos anos, resolver fazer direito, estudar direito, vocês vão estudar leis romanas. Não tem escapatória. Vocês vão estudar direito romano. Por quê? O direito romano é uma coisa importante para Roma em si, claro, mas criou uma tradição muito grande. Então, além da própria língua, né, o próprio idioma, que deu origem a vários outros, as leis de Roma são uma das grandes heranças de Roma. Está claro isso? Alguma pergunta? Aham. Tá tranquilo? Tá? Já que eu falando de língua. É bom a gente lembrar da língua. No que Roma se expandiu, conquistou vários territórios. Beleza. Havia uma certa diferença. Vocês pegaram esse mapa aqui? A parte mais para lá da Ásia tinha uma influência grega muito forte. Então, foi uma região em que o idioma grego era mais usado. Do leste. Para lá, para o Oriente. E mais para cá, que virou França, Itália, não sei o que, sei lá. Nessa região, o latim foi muito mais adotado que o grego. As duas línguas eram muito importantes no Império Romano. Mas o latim foi mais adotado. E é daí que surgiram vários idiomas atuais. Francês, espanhol, português, italiano, catalão. Bretão um pouquinho. Aqueles sub-italianos. Enfim. É por isso que essas línguas são chamadas línguas latinas. Porque todas surgiram com o latim. É por isso que vocês podem pegar, às vezes, um texto em espanhol e entender um pouco. Francês, mais difícil, mas dá para entender alguma coisa ou outra. Tá? Por quê? Porque o latim que Roma levou se juntou ali com outras línguas que já existiam e com os séculos e séculos gerou espanhol, italiano, francês, catalão, português, basco. Basco? É um pouco de basco. O que é isso? Faço a mínima ideia. Eu, hein? Tá bêbado. Tô doido. A gente vai se empolgou. A gente vai dar banho no cachorro, então. Beleza, tudo bem. Manda banho no urso. Sei lá quem tá falando isso. Beleza. Eu tô com medo, é sério. Eu Eu tô com medo, sério. Tudo bem. Gente, alguma pergunta até aqui? não. Não, beleza. Mas é que eu peguei Peraí, eu já alguma o coisa? telefone do sofá e eu não sabia que o meu microfone estava ligado. Só uma recapitulada mesmo. Só quero uma recapitulada. Tá. Sobre cultura, Sobre a cultura. em termos de cultura, Roma foi muito influenciada pelos gregos. Então, Roma produziu muito mesmo. Literatura e filosofia. Tá? Muito mesmo.
por causa dessa herança dos gregos, dos reinos helenísticos. Beleza. Mas Roma produziu por ela duas coisas que até hoje são muito importantes. Primeiro, as leis de Roma, o direito romano, que influenciou as leis de vários países atuais, inclusive Brasil. Segundo, o latim, o idioma original de Roma, que, quando a Roma se expande em diversas localidades, esse latim entrou em contato com as línguas que já existiam por ali e criou outros idiomas. Espanhol, português, italiano, francês, belga, olha só. Romeno, um pouco. Belga não, belga eu viajei. Romeno, aquele outro. Catalão. Influenciou em inglês e alemão também, tá? Tem uma influenciazinha lá em inglês e alemão. Mas tudo bem, não funciona. Gente, sério. Dica. Eu tô tendo isso. Estudar latim ajuda a estudar alemão. Dica pra vida de vocês. Pronto. De uma forma maravilhosa. Maravilhosa. O alemão lá por causa do latim, foi assim, gente, é isso. Acabou. Partiu estudar latim, galera. Tem um negócio, o pessoal falando, nossa, é muito difícil o alemão. Eu cheguei, é isso, beleza. Vou conseguir latim. Vitória. Pera, mas latim não é aquela língua que os padres fazem a missa? Sim. Latim surgiu em Roma. Eu vou chegar nessa parte do porquê. Pronto. Oi. Latim é fácil. Oi? Latim é fácil. É mais difícil do que português? Não é fácil para você. É mais difícil do que português? Fácil para você. Olha, eu quero saber. Latim, é tipo nível inglês, assim? É diferente. É diferente. Então, assim, latim de início, ele é bem difícil. Prof, eu vou estudar latim aonde? Pra que eu vou estudar latim? Fazendo direito, para estudar latim. Quem disse que eu quero fazer direito? Na escola de antigamente tinha latim, né? Tinha latim no colégio. Latim, francês. Por que não tem mais? Por que não tem mais? Por que não pode ter no negócio lá? Boa pergunta. Vou falar com o diretor. Pode falar, porque aí vai porque aí a gente quer, né? Entendeu? E, dica. Estudar latim me ajudou a estudar português. A gente corta a aula de história e transforma para latim. Eu posso dar aula de história em latim. Não tem problema. Tá de sacanagem comigo, né? Eu mal entendo a história em português, imagina em latim. Ai, gente, mas voltar, gente. Voltando aqui para terminando já. Pedro, qualquer recapitulação? Valeu. Beleza. Estou organizado. Agora, uma coisa interessante de Roma é que Roma foi uma civilização, isso foi meio inédito, muito urbana, ou seja, cidade. As cidades de Roma eram tão mais importantes que o campo. Isso é inédito. Tá? Até a palavra urbana vem do latim urbe, que significa cidade. E daí que tá, beleza, vida urbana, mas e daí? E daí que as cidades romanas costumavam ter muitas obras e edifícios muito bem conservados. Obras de quê? Por exemplo, obras de pavimentação das ruas. As ruas eram em pedra, não era barro. As ruas não tinha asfalto, mas as ruas eram bem arrumadinhas, bonitinhas para o pessoal caminhar. Edifícios como templos eram muito bem construídos, estátuas, locais de banho,
em Roma eram públicos, então locais de banho eram muito importantes em Roma. Aquele outro negócio também. Os fóruns, que equivale a, tipo, um centro da cidade. Local central da cidade. Reunião. Os fóruns onde existiam nas cidades, eles eram bem trabalhados, eram bem construídos. Ou seja, Roma, como tradição, ela, se ela fundasse uma cidade, ela organizava bem, a fazia a cidade bonitinha. Eles valorizavam isso. A cidade vai ter estrada em pedra, bonitinho, vai ter os templos bem organizados, bem feitos, as casas de banho bem organizadas. Professor, Oi. já falou. É porque eu não sei se tu já falou esse bagulhinho aqui de Horácio, Virgílio. Não, né? Eu comentei. Ah. Não, eu não vou entrar. Na Virgílio, viu Eneida, que fala da origem de Roma. O Horácio, que não sei o quê. Está muito no meandro da literatura romana. Se quiser falar de Sêneca, começa a declamar em latim, adoro Sêneca. Eu só passei um pouco batido. Tipo, não tem importância. Tem. Né, que não dá Não tem muita, né? pra Se muito. tivesse muita, ia ficar até agora, até amanhã, explicando. Ah, nossa, nem fala. Nem fala, nem fala. Triste. Nem fala. Mas tudo bem, você me deu uma ideia. Nossa. Nessas coisas de obras, duas coisas que Roma investiu para existir. Primeiro, portos, ou seja, lugar para navio, né, gente? Tem que ir para navegação. E estradas. Entre as províncias. As estradas romanas existiam, ligavam as várias províncias do Império, e até hoje existem ruínas de estradas romanas. Se algum dia vocês visitarem a Europa, visitarem alguma cidadezinha da França, Alemanha não. França, Espanha, Portugal, nossa, também Espanha. Bélgica, Inglaterra um pouquinho. Provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa de ruína romana. Yeah. Vão ter, provavelmente, alguma ruína. Em Londres tem, lembra de Londres? De edifícios romanos, muralhas romanas, estradas romanas. Tu já viu, professor? Eu não quis entrar, porque estava uma fila do cão, mas Ah, entendi. estava uma fila enorme. É que assim, quando eu estava em Londres, uns 3 anos atrás, tinham acabado de encontrar umas ruínas de uma casa de banho em Roma. Uma casa de banho romana. Estavam fazendo obras no metrô, eu acho, e encontraram. Era tipo, uau, encontramos mais uma ruína romana. É tipo, mais uma ruína romana. Porque fizeram tantas obras que ficou... não é difícil encontrar uma ruína romana na Europa. Não é incomum. Porque eram obras bem feitas em pedra. Então, resistiu. Mesmo que só os cômodos, mas resistiu. Muita coisa. Entendeu? Das estradas, daí que vem aquela frase que o pessoal começou a falar que estava errado, mas não é realmente essa, de todos os caminhos levam a Roma. Ou quem tem boca vai para Roma, vai a Roma. Para Roma. Para Roma. Every way leads to Rome. As frases estão corretas, pelo amor de Deus. Não fala que está errado, não. É isso mesmo. Esse já tem outra simples.
Por quê? Por causa de... Onde você conhece tanto ditado se você nem fala o ditado? Hein? Você conhece um monte de ditado aí que ninguém conhece e você nem usa esses ditados. Chama-se conhecimento, não quer dizer que eu ponho em prática. Não, mas tipo, você também não fala os ditados. Só não sabe. Não é de mim, eu não tenho mais hábito de falar de tal. Então, essa parte ficou clara, gente. As obras públicas de Roma, eles investiam para ter uma cidade bonitinha, com construções bonitinhas, para que as cidades fosse o centro da vida romana. Tá bom? Se um dia vocês forem em alguma cidade da Europa, provavelmente vai ter alguma coisa romana lá. Não é difícil achar, não. Um Arco do Triunfo, um templo, uma coisa assim. Beleza. E caminhando para o final, falar um pouquinho da vida familiar. Agora a Júlia tem um troço. Cadê a Júlia? Tá aí? Júlia agora vai ter um troço. Júlia essa vai ter um troço agora, que eu vou falar. Primeiro as casas. Tá? Falando das casas romanas. Prof, como é que você se grava e consegue ver a tela dos outros? Como é que eu gravo tudo ver a câmera? Não, como é que você se grava e consegue ver a tela dos outros? E por que a Gabi tá rindo? Eu não sei, ela tá achando divertidíssimo. Né? Mas, Para mim, não aparece eu. Para mim, aparece um painel com vocês. E o sério, chat... mas na gravação aparece só você. Não, eu sei disso. Mas para mim aparece um painel com vocês e do lado do chat. Por isso toda hora eu olho ver se alguém escreveu alguma coisa, sabe? Aí você vai ver e tá assim, qual é a comida preferida? Triste, né? Galera, isso pode mandar coisas aleatórias, incluindo Mas eu, vamos lá. porque eu mandei um emoji ali. As casas romanas, claro, eram diferentes entre pobres e ricos. Né? Óbvio. Como não podia deixar de ser. Os pobres costumavam morar em pequenos apartamentos. Edifícios mesmo. Prof, bom dia, como é que você tá? Tô bem, obrigado. E você? A família tá boa? Então, como era a casa dos pobres? Costumava ser prédios, de até 3, 4 andares, com vários apartamentos para eles, para os plebeus. E os ricos? Os ricos, meus senhores. Os da ordem equestre, ou os da ordem senatorial, os riquíssimos, costumavam ter mansões amplas, com vários prédios e tudo mais, né? Para variar. Mas uma coisa interessante foram as vilas romanas. Quando se vê essa palavra vila romana, você pensa numa casa. O que era uma vila romana? Era uma casa grande de uma pessoa rica. Com muito terreno. Isso é uma fazenda. Rica. Casa principal, com a casa dos subalternos. Era uma vila romana. Tá? Era basicamente existente no campo, né? Porque estava de espaço. Mas era um lugar amplo, rico, e que às vezes tinha até plantação ali dentro. Daí que quem era dono de uma vila romana era a pessoa importante, né? Não era o Zé Ninguém ali, coitado. Então, essa era a coisa das casas romanas. Agora, gente, na vida familiar, Roma era um amor de pessoa. Roma era uma pessoa muito forte. Primeiro, a sociedade romana era patriarcal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na sociedade romana,
O homem manda. Ponto, acabou. O homem, macho, ser masculino, que manda. Nisso, havia uma diferença na própria educação das crianças. Claro, estou falando de uma família agora, né, rica. Imagine que um patrício, rico em Roma, teve 2 filhos, um menino e uma menina. Como é que eles vão ser educados? Pois bem, o menino, logo cedo, vai aprender latim, grego, matemática, geografia, história, filosofia, oratória, que é a arte de como falar bem, religião, política. Vai ter aula de tudo isso. O menino, então, vai, né, em tese, se tornar uma pessoa culta e inteligente. Espera isso. Vai ter aula de um monte de coisa. Ele vai se preparar para, na vida adulta, atuar como no exército, sendo um comandante, que era uma coisa importante em Roma, ou atuar no governo, em algum cargo do Senado, coisa assim, atuar na vida política. O menino. E a menina? A menina vai ser educada para ser uma boa esposa, vai aprender a cozinhar, ela vai passar as coisas todas, né? Vai ter os serviços dela, ela vai aprender também. E quando ela tiver uns 12 anos, ela vai casar. 12 anos, ela vai casar. Até ela casar, ela é propriedade do pai. Se ela não casar, ela vai virar propriedade dos irmãos. E depois que ela casar, ela vira propriedade do marido. Mulher independente em Roma basicamente não existia. Mulher podendo trabalhar, não rolava. A mulher ou é do pai, ou dos irmãos, ou do marido. Nossa. Pois é. Realmente era isso. Em comparação a outras sociedades, Roma, para as mulheres, foi bem ruim mesmo. Foi bem ruim. Em comparação com o Egito, com Esparta, Mesopotâmia, em grande medida. Tiveram exceções, mas eram exceções. O via de regra era isso. A mulher romana, ela era uma posse do pai, inicialmente. O pai morreu, é uma posse dos irmãos. Casou, é uma posse do marido. Ok? Uau, puro machismo, galera. Nossa, mas se eu não tivesse irmão e o pai morresse? Aí, essa mulher ficava em situação muito delicada. Muito delicada. Ela poderia tentar arrumar um casamento rápido, ou ela poderia tentar dar o cara a tapa e, sei lá, seguir vida própria. Só que isso é arriscado para ela. Porque, como legalmente ela não poderia, ela, muito provavelmente, ela poderia se tornar alvo de seja lá o quê. Seja lá qual tipo de violência dos demais romanos. Entendeu? Tem exemplos? Tem. Mas era delicado. Era muito delicado. Uma pergunta? Não. Não? Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não.